Boa noite, estamos online. Vou esperar o pessoal chegar. Alguém entrando aí. Olá, olá pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje o pessoal tá dormindo, hein, gente? Cadê todo mundo? Não pensando no feriado. Cadê todo mundo? Cadê o povo? Posso ficar falando, senão depois fica gravado isso, nas bobeiras. Luana, boa noite. Luana, tá me ouvindo bem? Pedi pra participar? Não. Pergunta a Luana se tá travando pra ela. Luana, Tá travando? Pergunta as pessoas se tá travando pra ela. vocês estão me ouvindo bem? Pra gente poder começar? Aqui que tá devagar, né? Aqui. Pergunta tudo a ok? Morena Germani se tá travando. Se tá... Morena. Tá bom aí? Tá me ouvindo direitinho? Tá travando alguma coisa? Aí, já tá certinho, tá online, tá certinho. Boa. Tá tudo ótimo. Michele. Boa noite. Certinho. Ela escreveu sim. Sim. Tá ok. Então vamos começar? Nilza, boa noite. O povo tá entrando aí. Gente, pra quem tá vendo uma setinha que tem aí no cantinho à direita, um aviãozinho de setinha, um aviãozinho que tem aí, encaminha a live para alguém que você acha que pode se beneficiar desse tema. Só encaminhar aí, mandar setinha. Cláudia. Pareceu engraçado você pôr a mão aqui, pareceu seu dedo aqui, não. Vamos começar? Vamos começar. Bacana. Eu não vou acompanhar por aqui, não, porque eu não consigo acompanhar por aqui, né? Eu fico meio perdida. Gente, boa noite. Olha só, a turminha tá pequena aí hoje, mas só para retomar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Ellen Lage, assistente social. Eu trabalho há 22 anos na área da saúde pública. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da atuação do assistente social nos serviços de oncologia, tá? Então é onde a gente faz acompanhamento dos pacientes com câncer. Essa é uma experiência que eu já tenho desde a época da residência, né, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde a gente fazia parte também da pediatria. Na pediatria a gente acompanhava crianças com câncer, nas enfermarias a gente acompanhava as mulheres com câncer. Então é uma experiência que eu trago desde 98, né? E depois, além da questão da residência, né, no hospital universitário, nós tivemos também a experiência aqui no Centro de Saúde, né, de Belo Horizonte, e atualmente no setor de ostomia da Prefeitura de Belo Horizonte, né, no Centro de Reabilitação. Então é uma experiência que a gente já tem aí de bastante tempo. Então falando boa noite, Luana, boa noite, Andréia, boa noite. Alex? Eu não tô enxergando. Então, boa noite para todo mundo. Resumindo, boa noite para todo mundo, porque eu não tô enxergando, tá? Mas vocês estão me ouvindo bem, tá tudo ok. Olha só, gente, então, a primeira coisa que eu acho que é bacana, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade, tá, gente? A live tá aberta aqui, eu pontuo alguns temas aqui, mas tá aberta pra gente fazer uma troca aqui de experiência, de informação, tá? Então, olha só.
Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente ter clareza é quando você vai desenvolver um trabalho, né, como assistente social, até mesmo como profissional da área da saúde, dentro de um serviço de oncologia, é a gente pensar então naquela dimensão do paciente como um todo, né? Então, assim, aquele paciente está chegando ali, às vezes ele tem um diagnóstico de um câncer de mama, de um câncer de colo de útero, ele tem, né, algum diagnóstico voltado para a questão da oncologia, mas ele é um paciente como nós que tem os diversos aspectos da vida dele. Então, assim, a saúde naquele momento está fragilizada, o emocional está fragilizado, as relações de trabalho estão fragilizadas, né? Porque muitas vezes o paciente está. O Gui, se alguém falar alguma coisa, você me ajuda aí, porque eu não estou enxergando. Então, as relações de trabalho, né, às vezes começam a ficar mais fragilizadas por conta da licença médica. As relações interpessoais também, as relações familiares. Por quê? É uma mudança muito grande na vida daquele sujeito que passa por um diagnóstico de câncer, tá? Então, primeira coisa é ter essa noção, né? Quem que é aquele paciente? A história dele, que momento que esse diagnóstico veio, como que esse diagnóstico veio para ele, em que momento da vida dele veio. Isso tudo é importante a gente conversar com o paciente e é a proposta que a gente faz de ter realmente um acolhimento, né? Então, todo profissional que estiver na área da oncologia, é importante que a princípio faça esse acolhimento, e o acolhimento não é o acolhimento da doença do paciente, do diagnóstico do paciente, não é só para tratar as questões biológicas específicas do tratamento, né, sobre quimioterapia, radioterapia. A questão não é essa. Nesse primeiro momento vai fazer toda a diferença se o médico, se o enfermeiro, se o assistente social, se o psicólogo fizer uma escuta bem apurada desse paciente, tá? Por quê? A experiência nos diz que a gente sabe que o câncer ele é multifatorial, né? Então não tem um fator só. Né? O câncer tem diversos fatores, não só, né, biológicos, mas também fatores emocionais, fatores vinculados ao estilo de vida. Então, como o câncer ele é multifatorial, ele tem diversos fatores, é importante então a gente ouvir, fazer um acolhimento bem apurado daquele paciente, dos diversos aspectos da vida dele, de como que está fluindo, tá? Então, a primeira coisa que é importante é esse acolhimento desse usuário em qualquer setor que for, seja no ambulatório, na hora que ele acabou de ter um diagnóstico, é importante que tenha um profissional de referência para ele, seja no ambulatório onde ele faz o acompanhamento da quimioterapia, da radioterapia, ou no hospital, o momento da internação também, é muito desafiador. Gente, eu acompanhei por 9 anos no Hospital da Previdência, né, do IPSENG, aqui em Belo Horizonte, as mulheres com diagnóstico de câncer de mama, tá? Eu falo mulheres porque a gente sabe que o câncer de mama dá em homem também, mas com uma frequência muito menor, né? E o meu público majoritário era mulheres mesmo. Então, fazia toda a diferença a gente ter uma equipe na enfermaria que acolhia essa paciente com câncer de mama, né? Por quê? Ali ela já está fragilizada emocionalmente, fisicamente, com os relacionamentos às vezes, né? Interfaceados aí pela essa questão do diagnóstico do câncer, fragilizados, né? Os relacionamentos fragilizados também. Por que também? Não é só o paciente que vive o diagnóstico do câncer, a família também vive. Né? Então, é importante que nesse acolhimento a gente realmente utilize o que a gente fala, que são as tecnologias leves. Né? Então, na saúde pública, tem diversos autores que trabalham o tema das tecnologias. Então, se você está atuando num centro de saúde, numa enfermaria ou num hospital, ou num ambulatório, onde você usa equipamentos mesmo, computador, aparelho de pressão, ultrassom, né? Qualquer aparelho que você use, isso é um tipo de tecnologia, uma tecnologia que a gente fala que é uma tecnologia dura.
aquilo ali é uma tecnologia que vai dar apoio, né, ao diagnóstico e o tratamento do paciente. Então, é um tipo de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, tem a tecnologia que ela é leve e dura. O que é essa tecnologia leve e dura? A tecnologia leve e dura são os conhecimentos que os profissionais têm a respeito daquele caso, daquela forma de lidar ali com aquele diagnóstico. E aí, então, nós temos a tecnologia dura, que são os equipamentos, a tecnologia leve e dura. Por que ela é leve e dura? Ela é dura porque ela é um conhecimento robusto, né, que o profissional tem. E ela é leve na medida que ela acrescenta esses outros componentes que eu vou citar aqui agora, que são a escuta, o acolhimento, o cuidado, a fala. Então, isso tudo também é um tipo de tecnologia, né? Então, muitos de nós aqui sabemos que a palavra, né? A gente fala que a palavra é uma tecnologia. E a gente sabe que muitos dos tratamentos fazem toda a diferença com relação à questão da empatia, do acolhimento que o paciente faz, que o paciente da forma como o paciente é acolhido pelos profissionais. Então, tecnologia leve, fala, escuta, cuidado, acolhimento, isso tudo, inclusive, está previsto no programa de humanização do SUS, né? Então, assim, a gente não está falando de humanização de uma forma piegas, não. A gente está falando de humanização, de tecnologia leve como um direito. Então, não é porque você é uma boa assistente social, você é um profissional de saúde excelente, que você é muito humanizado, muito acolhedor. Isso é um direito da pessoa ser. Então, assim, é um diferencial? Mas deveria ser para todo mundo assim, porque é um direito do paciente de ter um serviço gratuito, público, gratuito, de qualidade. Então, a gente não está fazendo a mais, não. A gente está fazendo o que é direito do paciente. Mas a tecnologia leve nem sempre são utilizadas por todos os profissionais. Então, eu observo que nos serviços de saúde, quando tem esses profissionais das áreas, né, serviço social, psicologia, que tem essa escuta mais apurada, faz toda a diferença no tratamento e no acompanhamento da saúde daquele paciente, tá? Porque ele precisa de ser ouvido no momento que ele está vivendo aquele diagnóstico ali, tá? A questão do tratamento e do diagnóstico em si. É muito desafiador, né? Pegar um paciente, e até o próprio médico mesmo, que é o médico que dá o diagnóstico, né? O médico dá o diagnóstico, mas a gente está ali como suporte. Então, assim, quando o paciente recebe aquela palavra, né? Que ele está com câncer, para muitos, no imaginário dos pacientes, né? Isso que eu escuto isso há 22 anos, muitos dos pacientes ainda vinculam a questão do câncer à questão da morte, da finitude. Então, assim, por isso que é desafiador e é importante a contribuição do profissional dessa área, porque você vai falar sobre os resultados de tratamentos que existem nessa área. Então, você vai falar de perspectivas, né, que o paciente tem. Lógico que você vai acolher a dor dele, mas você vai falar também, né, que os pacientes, eles têm muitas possibilidades de tratamento, tudo vinculado ao SUS, inclusive, né, o Sistema Único de Saúde. Então, assim, quando o paciente recebe o diagnóstico do câncer, o simbólico dele ali já trabalha, né, a ideia do simbólico do câncer já vem ali à tona. Né? Então, ele vincula realmente a questão da morte e da finitude. Então, assim, a gente tem que escutar, ter uma escuta muito apurada para isso, porque você tem dois pilares ali, né? Ou você vai fortalecer o paciente ou você vai enfraquecer o paciente. Então, assim, de acordo com a sua postura e com a sua conduta, você vai fazer um trabalho educativo, um trabalho de orientação e de apoio para fortalecer ou para fragilizar esse paciente. Então, assim, a escuta dessa questão da finitude é importante porque ele vai falar sobre isso. Ele vai tocar nesse assunto aí, dessa questão da morte, né, da questão da finitude, tá? Então, faz toda a diferença como que o paciente recebe esse diagnóstico, tá, do câncer. Então, assim,
Eu tive a sorte mesmo, é muita sorte, de ter trabalhado com profissionais extremamente humanos e acolhedores, né? Então, tanto no IPSENG, quanto no hospital universitário, quanto nos centros de saúde, agora também no serviço de ostomia. Então, a gente tem, quando a gente tem essa perspectiva de trabalhar com profissionais que realmente são acolhedores, essa forma, né, que é passado o diagnóstico, o paciente recebe de uma outra forma, né? Então, assim, realmente essa escuta, essa troca, esse diálogo entre o paciente e o profissional é importante que tenha, tá? É, e aí, boa noite, tem alguém falando boa noite ali. Esse é um paciente que a gente trabalha muito a questão da ansiedade, da preocupação, porque ele está ali diante de um novo, né? Então, assim, é um novo, é um mundo novo para ele, né? Às vezes o tratamento é um mundo novo, a questão do diagnóstico, as histórias que ele carrega em cima desse tratamento, porque às vezes ele já teve um familiar que teve um óbito por causa de um câncer, ele com certeza teve experiências também de pessoas que superaram o câncer, mas a gente sabe que o negativo marca muito. Então, assim, se ele teve 10 pessoas que passaram pelo câncer bem, e se ele teve 2 pessoas que faleceram, a experiência da dor e da morte, né, e do falecimento vai marcar muito esse paciente. Então, a gente tem que realmente saber conduzir essa escuta apurada desse paciente aí, tá? Então, temas que a gente trabalha muito com o paciente é da... Ei, Fátima! Ai, que bom que você tá aqui, Fátima. Tem uma perguntinha. Ah, tá. Tô vendo aqui. Fátima, seja bem-vinda, porque a Fátima, eu vou falar da Fátima aqui daqui a pouquinho também, é uma amiga, uma colega de trabalho e uma paciente, passou pela experiência do câncer, e a gente tem um projeto junto de vídeos, né, que a gente orienta familiares e pacientes com câncer no YouTube. Depois eu vou falar aqui para vocês disso. Márcia está perguntando o seguinte, né? Se o paciente, quando é diagnosticado com câncer, se ele é direcionado para assistência social, para assistente social, né? Para o serviço de assistência social ou assistente social. O que acontece, gente? Depende em qual local que você está. Se você estiver num hospital, muito provavelmente o paciente vai passar pelo assistente social, porque o assistente social vai ter a possibilidade de orientar sobre a questão dos direitos previdenciários, dos recursos da comunidade, dos grupos de pacientes com câncer que tem no território. Então, assim, ele provavelmente vai passar pelo assistente social, sim. Se ele for num hospital onde o assistente social costuma fazer a corrida de leito, que a gente fala, ele também vai passar pelo assistente social. Porque nos hospitais, o assistente social ele tem muito aquela função de fazer a corrida de leito, que é ir de leito em leito, conhecer o paciente, saber qual o diagnóstico que ele tem, observar se ele precisa de alguma orientação social naquele período da internação, seja orientação familiar, seja apoio à família, seja orientação sobre direitos previdenciários, seja orientação sobre agilização de alta hospitalar, seja medicação de alto custo. Então, isso tudo passa pelo assistente social. Então, é raro pacientes que são da oncologia, né, que estão em tratamento de câncer, que não passam pelo serviço social. Isso no âmbito hospitalar. Se for no âmbito de ambulatório, ele também provavelmente vai passar pelo serviço social. Por quê? Ele vai estar ali no serviço de oncologia, fazendo quimioterapia, radioterapia, aí ele vai precisar de uma orientação sobre orientação previdenciária, sobre licença, sobre auxílio, sobre benefício. Ele vai precisar de alguma orientação sobre o tratamento fora de domicílio, né, que é o TFD, que é o transporte que leva o paciente de uma cidade para outra. Se ele for do interior, ele vai precisar orientar sobre medicação de alto custo. Então, muito provavelmente o paciente de câncer no ambulatório passará pelo assistente social, tá? No centro de saúde,
Também, estou falando dos três pilares, né? Atenção primária, centro de saúde, atenção secundária, que é ambulatório, e atenção terciária, que é hospital. No centro de saúde, também vai passar por essas mesmas orientações que eu falei, e ele vai passar também porque a gente tem que ter o olhar para aquele paciente de uma forma mais ampliada. Então, se é um paciente que está fazendo um tratamento de oncologia, muito provavelmente a família está fragilizada, né, filhos, companheiros. Quando é ainda câncer que tem a ver com a questão da autoestima da mulher, como o câncer de mama, por exemplo, é importante que a gente faça uma abordagem também com o marido, com o casal, com o companheiro, né, ou a companheira, porque o câncer de mama também tem muita questão da estigma, né, dessa questão da aceitação do corpo feminino, da mama como um órgão, da questão da sexualidade, da questão do prazer mesmo, da questão da estética. Então, isso tudo é importante a gente conversar tanto com a paciente quanto com o familiar dela, tá? Porque às vezes a gente precisa de um gancho, né? Às vezes a gente precisa de mediar essa relação aí entre o paciente, o companheiro. Então o assistente social tem um papel muito importante aí na equipe nesse sentido, tá? Porque às vezes nem todos os profissionais, médicos, enfermeiros, às vezes vão estar voltados também para esse tema. Né? Porque esses temas têm mais a ver com as questões dos relacionamentos, com as questões de convivência, do cotidiano. Então, muitas vezes esses temas vêm para a gente do serviço social. A Fátima está falando aí que é verdade, e Fátima passou por isso. Depois, se a Fátima quiser entrar aí, dar um oi, tá, Fátima? Tem um trabalho em equipe, vou falar aqui também. Fabiane está falando também. Fabiane falou, você é fera, Ellen, elogiando, e depois ela perguntou que tem que ter todo um trabalho em equipe. Todo um trabalho em equipe. E aí, gente, o trabalho em equipe não é só... porque tem o trabalho que a gente fala que é multidisciplinar. Então, assim, são vários profissionais que vão atender aquele paciente. Então, o paciente com câncer, ele vai passar às vezes, né, começa lá pelo clínico, ginecologista, mastologista, vai passar pelo enfermeiro, vai passar pelo auxiliar de enfermagem, vai passar pelo serviço de limpeza do hospital, ele vai passar por diversos profissionais, pelo médico, psicólogo, por vários. Se for mama, vai passar pelo fisioterapeuta, né? Porque tem que dar aquelas orientações para não dar o edema, o linfedema. Então, assim, é um paciente que vai passar por diversos profissionais. Isso aí é uma abordagem multidisciplinar. Então, são vários profissionais atendendo aquela demanda. Mas o que eu acho bastante interessante também é a abordagem interdisciplinar. Então, o interdisciplinar é quando uma profissão vai articulando com a outra ali e vai atendendo aquele paciente junto. Então, essa é uma experiência que nós carregamos por muitos anos, por exemplo, lá no IPSENG, quando a gente tinha o grupo Aconchego, que era um grupo de mulheres que passavam pela questão do câncer, e era atendido num grupo, assistente social, era eu de assistente social, tinha a Cláudia também, uma assistente social, tinha a psicóloga, médico mastologista, tinha fisioterapeuta, né, Ana Silvia, tinha enfermeiras, diversas enfermeiras da enfermaria. Então, o que acontece? Juntava uma equipe, nós montamos um grupo para ter uma equipe de profissionais que fizessem aquela escuta daquele paciente num espaço só. Então, eram tipo 10, 12, 13, 14, já tinha dia de ter 20 pacientes com câncer de mama, e nós da equipe ali para dar aquele suporte e aquela orientação para aquele paciente. Tá? Então, assim, essa foi uma experiência rica que nós tivemos por 9 anos lá no Hospital da Previdência, e muito bacana. Então, a equipe faz toda a diferença. E eu lembro, gente, direitinho, o doutor Alexandre Barra, que é um mastologista que trabalhava com a gente, que ele falava, né, que não só que o prognóstico do paciente era muito melhor daqueles pacientes que realmente passavam pelo grupo e tinha esse suporte, porque era um suporte
emocional, social, psicológico, familiar, porque a família também era convidada para estar nesse grupo. Pode falar aqui. Vai Carlinha tá dizendo. A primeira coisa, né? A Fabiana reforçando, esse trabalho é lindo. E a Vai Carlinha também dizendo: a família é fundamental nessa hora. Acabei de perder um usuário com câncer de pâncreas. Mas morava sozinho. Olha que tristeza. E assim, e isso eu quero falar também da importância do apoio familiar, mas eu acho muito importante, porque quando a gente fala da importância do apoio familiar, a gente tem que pensar que tipo de família que as pessoas hoje têm, né? Porque normalmente, às vezes, não vai ser o companheiro, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o filho. Às vezes, por exemplo, a Carla dando o exemplo de um paciente que morreu e era sozinho. Então, assim, a gente tem que pensar também, gente, que a família extensa, a família ampliada é muito importante nesse momento, né? Então, nós do serviço social atendendo ambulatório de paciente oncológico, né? Paciente que faz tratamento de câncer, muitas vezes a gente tem que articular o território, o vizinho, um amigo, um primo para dar suporte, ou para levar, ou para buscar, ou para dar suporte, ou assim, no momento em casa, né? O paciente às vezes está tão fragilizado que ele não consegue levantar da cama, faz quimioterapia, faz radioterapia e ele fica fragilizado, sente mal-estar. Então, assim, que tenha um vizinho que vá lá e lava as vasilhas para ele, organiza alguma coisa para ele. Esse cuidado é muito importante, sabe? Então, assim, o apoio familiar é fundamental, mas a gente tem que entender. Ó, Gui, tá? A bateria ali parece que acabou. Deixa eu ligar aqui, né? Tá fora. Então, esse apoio familiar é importante, mas é importante a gente entender também que... Ah, tá. Tem algum material falando sobre o trabalho na prática, exemplo, como fazer relatório. Depende para que é o relatório, Dani. O que acontece? Eu posso citar aqui, lá no IPSENG, a Ana Silvia, fisioterapeuta, fez um trabalho de mestrado excelente, que ela foi estudar o nosso grupo, inclusive, e ela estudou a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Então, foi um trabalho que ela fez, pegou depoimento de diversos profissionais, fez, né, voltado para a área da fisioterapia, mas ela teve essa visão mais ampliada. Agora, relatório, depende para qual tipo de relatório que você deseja, né? Normalmente, nesses pacientes, a gente faz relatório. A gente faz a evolução no prontuário, né, do acompanhamento que é feito. Se faz visita domiciliar, tem relatório de visita domiciliar. Se faz relatório, por exemplo, para o serviço de assistência, né, para a política de assistência, para dar algum suporte para esse paciente, às vezes de restabelecimento, fortalecimento dos vínculos familiares. Se for uma família se for um paciente que tem insuficiência familiar, a gente precisa também de fazer um contato com a assistência para dar um suporte para esse paciente. Então, tem diversos tipos de relatório. Não sei, Dani, qual o tipo de relatório que você pensou, né? Mas, o que a Carlinha tá falando aí? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Isso, exatamente. A Carlinha tá falando aqui, a Carla tá falando aqui que muitas vezes o paciente se sente sozinho porque às vezes a família também não quer ajudar ou às vezes não dá conta, gente. Às vezes a família não dá conta de ajudar porque não sabe como lidar com essa situação também. Então esse suporte da rede, de apoio, família, vizinhos é muito importante. Sim, a Fátima está citando aqui que a interação com pacientes também que passaram pelo processo é muito importante, né? Então, Fátima teve essa vivência do câncer, hoje ela fala, né, no Instagram dela, vocês podem até seguir aí, ó, Fátima Holden. Ela fala um pouco dessa vivência do câncer e de como que ela passou por isso tudo, como que se recuperou, tá? E como que consegue hoje dar apoio para as mulheres e os familiares dos pacientes que estão passando por isso, tá? Então, gente, um outro aspecto que eu queria trazer também é essa questão da importância da humanização, então, nessa relação aí com esse paciente e esse profissional. A gente já escutou cada coisa em consultório, né, atendendo o paciente com câncer,
que a fala dos demais profissionais, às vezes é uma fala muito, naturaliza muito a questão, sabe? Fala de uma forma mais, às vezes até despreparada, né, para falar a palavra câncer, porque às vezes naturaliza tanto, para ele no cotidiano dele é tão natural falar de câncer, que ele naturaliza. E às vezes o impacto daquela palavra câncer para o paciente é muito grande. Às vezes ele já teve uma vivência sobre aquilo e foi muito desafiador para ele. Então, por isso que quanto mais acolhedor for essa e mais uma relação mais, a gente fala horizontal, né? Então não tem que ter aquela relação vertical, de cima para baixo, profissional da saúde, o paciente lá não. Tem que ser uma relação bem horizontal, olho no olho, acolher aquele paciente, ouvir aquele paciente. Eu falo que Dr. Flávio Monteiro, que era um médico que participava de uns grupos com a gente também, lá no IPSENG, ele falava, sempre tem que ter uma perguntinha a mais. Às vezes uma perguntinha a mais que você vai e faz para o paciente é um gancho que dá para ele te falar um pouco da vida dele e do que realmente está incomodando ele naquele momento, tá? Um dos temas que é importante, que a gente trabalha muito com os pacientes, é essa questão da resiliência e da antifragilidade também. A gente acolhe o paciente na fragilidade dele, naquele momento da doença, do diagnóstico e tudo. Mas o que você vai fazer? Aos poucos, você vai acolhendo aquele paciente nas demandas dele sociais, emocionais, psicológicas, financeiras, né? Que você vai dar as orientações previdenciárias e tudo, você vai acolhendo o paciente ali. Ele se sente apoiado, ele vai se fortalecendo, né? Então, assim, essa questão da resiliência, dele passar pelas fases, pelos momentos difíceis, os ciclos de vida, né? Então, assim, é muito raro famílias inteiras, ninguém passar por um diagnóstico como esse, né? Eu falo grave porque é grave mesmo, né? Então, assim, essa questão de trabalhar essa questão de acaba, exatamente. Ai, que bacana. Nossa, Fátima, bacana. Eu não tinha lembrado de falar desse tema. A Fátima está trazendo aqui o quanto que as práticas alternativas e também a saúde, né, são importantes. Ela fala aqui que ela faz yoga, pilates, a física quântica, florais. E isso também é um suporte, né? É um suporte também para o paciente. Lembro aqui em Belo Horizonte, né, aqui na nossa saúde pública, tem o Liam Kun, que são exercícios também que trabalham a mente e o corpo. Então, essa questão das práticas alternativas também são muito importantes, tá? A Nesa, né, Ferreira está falando que está fazendo o trabalho dela de conclusão de curso sobre o assistente social na oncologia. Então, lembrando, acolhimento, a importância do momento do pós-diagnóstico, né? Porque normalmente você não está na hora do diagnóstico, mas no pós-diagnóstico você está. A importância de trabalhar esses temas do dia a dia, do cotidiano daquele paciente, que é a questão da ansiedade, a preocupação da dúvida, o quanto que nós, assistentes sociais, somos a mediação entre o usuário e a equipe para amadurecer um pouco essas dúvidas simples do tratamento, ou até mais complexas, mas que às vezes ele não está muito à vontade ali. A gente tem que, inclusive, incentivar que ele tenha uma relação aberta com os profissionais que lidam com ele. Mas às vezes a gente acaba sendo o mediador também dessa relação aí também, tá? A importância do apoio familiar e levando em conta qual tipo de família que é, né? Que às vezes vai ser uma família mais extensa, ampliada, a própria comunidade, tá? Essa questão da resiliência e da antifragilidade, que ele vai passar por aquele momento. A gente ouvia depoimentos dos pacientes com câncer no grupo, e que eles falavam que não trocavam quem eles eram pós-câncer por quem eles eram antes. Porque a experiência do câncer, ela é para o paciente, para a família, ela é tão dolorosa, mas ela é tão rica, que eles falavam que começavam a ver a vida de uma forma diferente. Então, esse momento de ressignificar o que ele está vivendo com esse diagnóstico, o assistente social tem muito para contribuir nisso também, tá? Então, assim, esse momento de ressignificar, passou por essa dor, por esse sofrimento, e agora, e a partir daí, como que vai ser a sua vida para frente?
fazer uma avaliação, porque como o câncer, né, eu falei no início, ele é multifatorial, ele não tem um fator único, ele tem vários fatores, ele está muito vinculado com a questão dos hábitos de vida, do sedentarismo, da alimentação inadequada, da falta de atividade física, da obesidade, do estresse. Então, o câncer está vinculado a isso tudo. E aí é uma oportunidade que nós, assistentes sociais, temos para discutir com esse paciente como que ele está mesmo, o que ele vai fazer a partir desse diagnóstico para rever a vida dele. Né? Tem alguém falando aqui? Tô vendo que tem uma pergunta. Não sei se é pergunta. Uma pergunta, é um comentário da Fátima. Eu digo que agora tem uma nova vida. Então. Então, assim, isso é bacana demais. Eu não queria só ver porque se teve alguma coisa aqui. Então, assim, isso é bacana demais. E esse momento de ressignificar, né, o que passou, o momento que está passando, é muito bacana e o assistente social tem muito a contribuir nesse processo, tá? Porque a gente não vai falar, o paciente não vai falar da dor o tempo todo, né? Ele tá vivendo aquela dor ali física, aquela dor emocional e tudo, mas ele também, a gente vai criar com ele novas possibilidades de como que vai ser a vida dele pós-câncer, né? Quais são os planos dele, quais são os objetivos dele. Isso é muito bacana, né? A gente pensar o paciente pós-câncer também, né? Dá possibilidades para ele. E é interessante quando a gente faz os grupos, né, com pacientes e familiares de pacientes com câncer. O Vander tá aí também. Boa noite, Vander. Bacana. Marco Túlio também tá aí. Bacana. Boa noite para todo mundo. Então, olha só, é importante também a gente pensar com o paciente possibilidades, né, gente? Porque assim, já é tão dolorido o momento que passa, que pensar em possibilidades futuras é muito importante também, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Eu não poderia deixar de falar a questão dos direitos dos pacientes, né? Então, é uma demanda que realmente vem muito do serviço social. Então, você vai orientar sobre os direitos previdenciários, sobre a questão do tratamento fora de domicílio, você vai orientar sobre as medicações de alto custo, você vai orientar sobre, vamos ler, isenção de imposto de renda, isenção de imposto para a compra de carro adaptado, isso tudo, né? Então, a questão dos direitos em geral vem sempre pra gente, tá? Então eu não sou advogado, não tenho que saber. A gente pode até não saber, mas tem que procurar saber, né? Que às vezes a gente não tem a resposta ali naquela hora. Eu não tenho, por exemplo, vergonha nenhuma de falar, eu não sei, vou procurar saber. Tá? Então, e até porque muita coisa muda, a legislação muda muito, né? O BPC, muita gente pergunta do BPC. Então, o BPC, ele não necessariamente a pessoa tem um câncer e vai ter o direito ao BPC, né? Porque o BPC é idoso, acima de 65 anos, e pessoa com deficiência que causa incapacidade. Então, às vezes tem que ver se o diagnóstico dela causou incapacidade para o trabalho. Aí entraria. Mas tudo tem que ser avaliado com a equipe, tá? Então, direitos dos pacientes, que eu acho que é muito bacana também, a gente trabalha muito isso. E grupos educativos. Por quê? Os grupos, eu acho que eles dão suporte tanto para o paciente e para a família que está vivendo aquele momento, que eu já até citei aqui. Tá. Nossa, a pergunta boa aí, hein? De que forma a falta de recursos públicos interfere na taxa de mortalidade devido ao câncer? Gente, é uma pergunta bem profunda e aí eu teria que ter dados, né, assim, do Ministério da Saúde para trazer e tudo. Mas vamos pensar assim, no raciocínio, assim, lógico com relação a recurso e o oferecimento a serviços de saúde. A gente sabe que hoje na saúde a gente está com o nosso recurso limitadíssimo e por muitos anos aí para frente o recurso vai estar limitado. Então, todas as atividades da saúde, elas vão ter, né, uma limitação aí, um teto que antes a gente tinha mais possibilidades. Mas também tem a legislação, né, que fala do quanto que deve ser destinado à saúde pública, do quanto que deve ser destinado a pacientes em tratamento sistemático, como oncologia, como nefrologia, né? Então a gente sabe que tem recursos também destinados para isso. Mas o que eu acho que mais complicado
que eu vejo hoje atualmente, tá? O que eu vejo hoje atualmente por exemplo, assim, talvez a demora no acesso a um oncologista, entendeu? Às vezes a demora um pouquinho no acesso a iniciar o tratamento. Tem leis também que falam isso, né? A partir do diagnóstico, de tantos em tanto tempo, já tem que estar iniciando o tratamento. Então a gente sabe que o sistema às vezes falha um pouco nessa questão da execução do serviço no prazo da lei. Então isso realmente prejudica muito o paciente. E o câncer, bacana de você ter perguntado isso, ô Nessa. E o câncer, ele tem uma questão. O câncer, ele tem, quando ele tem o diagnóstico, como é que fala? Prematuro, não? Esqueci o nome. Do diagnóstico precoce. Nossa, fugiu aqui. Quando o câncer tem um diagnóstico precoce, as chances, né, de recuperação desse paciente é muito grande. E aí, o diagnóstico precoce para um câncer, por exemplo, eu dar exemplo de câncer de mama, né? Então as pessoas falam assim, campanha de Outubro Rosa, prevenção de câncer de mama. Não existe prevenção de câncer de mama. Quem tiver que ter câncer, vai ter câncer. Então, a gente não fala em prevenção de câncer de mama. A gente fala em detecção precoce do câncer de mama, né? Então, assim, a forma de prevenção primária que a gente fala do câncer de mama seria o quê? Pensar em qualidade de vida, né? Então, assim, evitar a obesidade, comidas gordurosas, alimentação saudável, atividade física, cigarro, né? Isso tudo aí, bebida, cigarro, isso tudo aí tem que evitar para a questão do câncer, né? Para ter uma vida saudável. Então, isso que a gente fala é prevenção primária do câncer, que é para todo mundo. Então, ter uma vida saudável para evitar o câncer. Mas a prevenção do câncer de mama, igual a pessoa fala, vou fazer uma mamografia para prevenir o câncer de mama, não existe isso. A mamografia é para detectar precocemente o câncer, né? Como o autoexame das mamas também. Quando a pessoa chega a fazer o autoexame das mamas e já percebe que tem alguma alteração, ou no bico do peito, né, no mamilo, descamando, igual casca de laranja, ou no tamanho do peito, um peito maior do que o outro, ou vermelho, ou saindo pus, saindo alguma coisa, saindo alguma secreção. Então, isso tudo não significa que a pessoa já tem o câncer de mama, mas significa que ela tem que procurar ajuda, né? Então, ela tem que procurar orientação. Então, por isso que a gente fala que não tem detecção precoce, né? Não tem prevenção do câncer de mama, tem detecção precoce, tá? Então, para isso, eu entrei nesse assunto porque ela perguntou de recurso. Então, assim, quanto mais distante a pessoa tiver de uma orientação sobre o autoexame das mamas, quanto mais distante a pessoa tiver de fazer uma mamografia, quanto mais distante a pessoa tiver de fazer um ultrassom, mais as chances dela diminuem, né? De ter uma boa recuperação aí do câncer. Então, por isso que essa questão de recurso e de oferecimento dos serviços tem muito a ver com a taxa, sim, né? Eu não tenho dado claro aqui, mas tem a ver com a taxa, assim, de mortalidade do câncer, né? Porque o recurso é o que faz essa detecção precoce do câncer para logo iniciar o tratamento, tá? Então, assim, pacientes que chegam, às vezes, em ambulatório, em hospital com câncer, já em fase avançada, né? A chance dele realmente é menor, né? Do que um outro paciente que vem com uma detecção, que a gente que tem a detecção precoce do câncer de mama. Tô citando aqui câncer de mama, tá, gente? Então, assim, grupos educativos. Nos grupos, então, que eu acho que é bacana, a gente trabalhar o diagnóstico, o pós-diagnóstico, a reinserção ou o retorno desse paciente, né, após o câncer, porque o paciente com câncer ele fica em 5 anos em tratamento, em acompanhamento, para depois falar se ele está curado ou não, tá? Então, esses grupos são muito importantes porque tem trocas ali, né, fundamentais ali entre pacientes e profissionais e familiares, tá? A importância da família é muito grande. Mas olha como é que foi bacana o raciocínio que nós fizemos, por exemplo, lá no IPSEM. Nós começamos na atenção terciária no hospital, atendendo o paciente que fazia gente, esqueci. Mastectomia. Deu branco aqui agora. Que fazia mastectomia, retirada das mamas. Então a gente começou a fazer um tratamento lá.
A falta de recurso é muito grande. Isso. Ah, bacana. A Carla tá falando. Bacana, Carla. A Carla tá falando que às vezes tem mulheres que não gostam de ir ginecologista, ou mastologista, ou clínico mesmo, e aí o diagnóstico é tardio. E realmente a chance dela de tratamento e de cura é muito pequena, né? Se esse tratamento é tardio. E também como que é importante, olha que bacana, você me lembrou aí, Carlinha, como é que é importante o trabalho educativo de prevenção e de promoção da saúde na atenção primária. Porque se você está atendendo uma mulher de outras questões lá, você vai perguntar, tá tudo ok? Você já fez mamografia? Você já fez o seu preventivo, né, anual e tudo? Aí você vai conversar isso com ela. Muitas falam, ah não, aqui tem médico homem, eu não gosto. Aí a gente fala, não, a enfermeira é tão capaz também, e ela tem essa atribuição também de fazer o preventivo e tudo. Então essa orientação, né, ali cara a cara ali com o paciente, desmistificando essas questões aí, esses preconceitos e essas dúvidas dos pacientes é muito importante, tá? Então é um papel também educativo muito grande do assistente social aí na atenção primária, secundária e terciária, tá? E aí a gente começou então fazendo esse atendimento na atenção terciária, com o atendimento das mulheres mastectomizadas da enfermaria, e aí a gente achou importante ir para o ambulatório para fazer o grupo. Aí a gente fazia o grupo lá. Do grupo, a gente observou que a gente precisava de falar também de promoção de saúde. Então, assim, é um trabalho bacanérrimo que eu fazia com a enfermeira Ana Maria, lá no IPSENG, né? Ela é até enfermeira, foi do IPSENG e do Centro de Saúde também, Marco Antônio de Meirinês. A gente fazia um grupo no ambulatório que era de orientação ali, tipo de sala de espera, onde a gente sentava e já orientava as mulheres com relação ao autoexame das mamas. Então a gente levava aquela mama amiga, né? Aquela mama que é feita de borracha, assim, a gente orientava a fazer o autoexame das mamas, a gente orientava sobre qualidade de vida, sobre mudanças de hábito, de rotina de vida, do dia a dia. Então, de um trabalho que às vezes ele seria só curativo, né, e reabilitador, ele passou também a ser promocional, porque a gente começou a falar do câncer e do diagnóstico precoce e da promoção de saúde no ambulatório também, tá? Então, isso tudo também trabalho do assistente social. Deixa eu ver aqui quem comentou alguma coisa aqui. Claro, claro. Assistente social. Então, a Márcia está perguntando, então qual que é real a importância do profissional do assistente social na oncologia? O assistente social, gente, aqui a gente puxa a sardinha para o assistente social, mas os profissionais da saúde, que tem uma visão ampliada do paciente, e o assistente social está dentro dele, ele tem então a importância de reconhecer que aquele paciente não é só um diagnóstico, ele não é um paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele tem uma história ali, ele tem uma vida, ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele tem as relações pessoais, ele tem a sexualidade. Então, assim, o paciente, ele é muito mais do que o diagnóstico que ele traz. Então, nós, profissionais assistentes sociais e outros profissionais, demais profissionais, a gente tem que decodificar isso um pouco, sabe? Quem que é aquele paciente? Não é a doença que ele tem. Quem é aquele paciente? O que é o momento que ele está vivendo? E a partir dessa identificação de quem que é aquele paciente que está ali diante da gente, a gente vai trabalhando as diversas demandas dele de várias áreas, que às vezes é previdência, assistência, é saúde, é transporte, é lazer, é cultura. Então, a gente, por exemplo, com os pacientes com câncer de mama, a gente levou o grupo de mulheres de paciente com câncer de mama para ir num teatro assistir uma peça onde falava sobre a questão da sexualidade da mulher. Então, assim, 10 minutos, o Gui vai me lembrando o tempo aqui. Então, a importância do assistente social, então, num serviço de oncologia, é que você vai estar fazendo uma escuta apurada daquele paciente, para além da doença que ele tem, levantando os aspectos biopsicossociais, econômicos, culturais dele, e vai trazer essa informação para a equipe. Porque a equipe precisa entender que para além de um câncer, ali tem um paciente. Tá? Então, em linhas gerais, a gente faz esse papel. Tá?
tá? De trazer a informação para a equipe que ali tem um paciente ali e tem um sujeito ali de direito e que está vivendo um momento realmente da sua vida muito devastador, desafiador, mas que pode se tornar um momento de rico de transformação, tá? A experiência que a gente vê também é que é um momento triste, doloroso, mas que os pacientes se transformam, porque ele vai repensar a vida dele, ele vai repensar o cotidiano dele, vai repensar as relações dele, ele vai repensar como que ele cuida da saúde dele, tá? E lembrando também, gente, que isso tudo é um processo e que muitos pacientes às vezes não querem passar por esse processo. E às vezes a gente tem que entender e tem que aceitar, tá? É a mesma coisa do paciente que às vezes eu acompanho pacientes tabagistas, né? Então às vezes tem paciente que tem câncer, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de pele, câncer de um monte de coisa. Paciente da oncologia e é tabagista. Mas tem um dado que diz o quê? 80% dos pacientes que são tabagistas, eles querem parar de fumar, 20% não querem. Que bonitinha. Para o seu TCC? Ah, sei. De repente eu posso ajudar em alguma coisa assim. Então, gente, o que acontece? 20% dos pacientes que fumam não querem parar de fumar, mesmo sabendo que estão com câncer. Eu e Tabata, um agente comunitário lá do Centro de Saúde, a gente fazia visita domiciliar, agora até a gente parou, para um paciente que ele não podia ir no centro de saúde, porque ele usava aquele oxigênio, né? Então tinha que carregar bomba de oxigênio para respirar e tudo, com câncer e tabagista. Então eu fazia visita com a Tabata na casa dele para a gente começar a sensibilizar ele para a importância dele parar de fumar. E aí ele vai falar, mas já fumou a vida inteira e agora que já está com câncer vai parar para quê? Gente, vai parar porque a vida de um paciente com câncer, por exemplo, em fase terminal, é muito triste. Então, assim, mesmo os pacientes, né, com diagnósticos graves e que tem a possibilidade de tratamento e de cura, a gente tem que investir muito nisso. Porque se o paciente não trata e não cura, um paciente, por exemplo, tabagista, né, e que está com câncer, é um fim muito triste. Então a gente precisa ainda assim apostar naquele paciente ali, tá? Mas lembrando que tem 20% que não quer tratar e que não quer parar de fumar, e aí tem hora que você tem que lidar um pouco com essa fala desse paciente, né? Porque tem um sentido ali para ele. Por que ele não quer tratar, por que ele está mais comprometido com a morte do que com a vida, tá? E a gente pede apoio da psicologia nesse acompanhamento também, tá? Gente, então, Gui tá me lembrando do tempo aqui. Então, lembrando, então, assistente social, então, está presente na atenção primária, centro de saúde, ambulatório, hospital, no atendimento curativo, no atendimento reabilitador, no atendimento de promoção e prevenção de doenças, tá? Então, o assistente social, ele não vai trabalhar só com direito, só com lei, só com benefício, ele vai trabalhar com essa representação social da doença. A representação social do câncer, ela ainda é muito negativa. E isso passa pela cabeça do paciente, né? Então, ainda tem a representação social ainda é muito negativa e a gente tem que trabalhar para que ele consiga se restabelecer, se recuperar, apesar dessa representação social negativa que o câncer tem ainda na sociedade, tá? Então, a gente vai fazer um trabalho para além mesmo, tá? 5 minutinhos. A Fátima... Ô, Fátima, querida, quer comentar alguma coisa aí? Se quiser entrar na live, tem 5 minutos aí, dá pra falar um oi. A Fátima, pessoa muito querida. Ah, nossa, não posso deixar de falar, gente. Nós temos quem ainda não tá no meu YouTube. Ô, gente, eu tô doida pra chegar nos 1000 usuários lá no YouTube, nos 1000 inscritos no YouTube. A gente tem 900 e poucos lá no YouTube. Eu quero chegar nos 1000, vamos lá. Quem tá aqui, vamos lá fazer inscrição lá no meu YouTube. No YouTube, tem uma que é minha fã, que bonitinha. Olha só, no YouTube, gente, tem lá, assim, tá escrito Grupo Aconchego. E tem 21
vídeos lá dentro. Esses 21 vídeos tá eu, assistente social, Fátima Holden, que tá aqui. A Fátima é uma paciente, é uma mulher que trabalha agora essa questão do empoderamento, essa questão do pós-câncer, né, que ela passou por isso, nas redes sociais, faz lives maravilhosas, conta a experiência dela, e ela tá lá comigo nesse grupo, e o professor Felipe Figueira, que é um professor de física quântica, que trabalha temas riquíssimos dentro da questão do câncer. Então, são 21 vídeos, esses 21 vídeos, gente, que estão lá no YouTube, eles servem tanto para paciente, porque a gente vai dar o suporte para o paciente, ele serve tanto para o familiar do paciente, e ele serve tanto para o profissional da área da saúde que vai trabalhar com câncer, tá? Então, são 21 vídeos riquíssimos que a gente pega a integralidade do paciente. Então, a gente fala de direito, a gente fala de humanização, a gente fala do diagnóstico, a Fátima fala do medo, da recuperação dela, da questão da estética, da questão da... É muito bacana. Como é o nome? Chama Grupo Aconchego. Tá dentro lá do meu YouTube. Tem jeito de mandar o link, não, né, Gui? Não. Agora não. Ó, quem também não tá nos nossos grupos de WhatsApp, podem entrar lá, tá? Então, meu WhatsApp tá aí no link da bio do Instagram, tem meu WhatsApp. No WhatsApp, a gente tem grupos de atualização profissional para assistente social. E aí, lá nesses grupos, eu compartilho todos esses conteúdos que a gente tem do YouTube. E tá lá no YouTube também, tá? Então, Grupo Aconchego. A Fátima jogou aí o Instagram dela, o Instagram do Felipe Figueira, que é o professor de física quântica. E aí, a gente fez uma abordagem muito bacana com relação ao câncer nesses 21 vídeos lá do Grupo Aconchego. Tá bom, gente? Nós estamos encerrando aí. Tem alguém que tá falando que vai me seguir. Não tô vendo o nome aqui. Vou te seguir. Seguir a Fátima também, né? Bacana. O Júnior, meu primo, tá aí também. Bacana. Professor de educação física. Me inclua nos seus grupos. Bacana. Na bio do Instagram aí, tem um grupo do WhatsApp. Aí entra lá. Tem um link do meu WhatsApp. Aí você me dá um oi no link do meu WhatsApp para eu poder te colocar nos grupos. Tá bom? O João, meu primo, que bonitinho. Primo lindo, gato. Obrigada, gente. Muito obrigada. Silvia. Silvia acabou de entrar, que é auxiliar de enfermagem que trabalha com a gente lá também. Boa noite, Silvia, mas a gente já tá acabando a live. Gente, então, dá uma olhada lá. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Então, assim, se for interessante para você, para algum paciente, para algum familiar, para algum profissional da área da saúde, compartilha aí, por favor. Tá bom? Então, beijo para vocês. Boa noite. Toda quinta nós estaremos aqui 19h30, dando continuidade às nossas lives, tá? Não esqueçam do meu canal do YouTube, não se esqueçam de fazer a inscrição no Instagram e não se esqueçam, para quem for assistente social, do curso de atualização profissional para assistentes sociais que a gente tem também e tá aí no link da bio do Instagram também. Combinado? Beijo para vocês, boa noite.